Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre advérbio, locução adverbial e adjunta adverbial. Primeiramente, o que é advérbio? Os advérbios são palavras que modificam. O que é modificar? Alterar, mudar, né? Então eles mudam um verbo, tá? Primeira coisa, eles mudam um verbo. Segunda coisa, eles podem mudar um adjetivo. Ou terceiro, eles podem modificar ou alterar ou mudar, né? No caso, outro advérbio. Então essa é a função do advérbio, certo? Ele está sempre ali para mudar, para alterar, para modificar ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Para você que não lembra o que é verbo, verbo é tudo que indica ação, estado ou fenômeno. Falar, cantar, pensar, deter e por aí vai. O adjetivo é tudo que expressa uma característica. Feio, bonito, alto, baixo, longe, perto e aí vai, né? Até o longe e perto há uma discussão se é um advérbio ou é um adjetivo, e alguns já admitem que ele também pode ser um adjetivo. Ou outro advérbio, e aí o advérbio agora, como nós vamos explicar ele agora, você já tem que ter em mente, o advérbio ele expressa sempre uma circunstância, e ao expressar circunstância, ele automaticamente altera um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá certo? Então, veja só, eles são flexionados em grau, que é comparativo e superlativo, e são divididos, eu não coloquei todos, porque são muitos, mas coloquei aqui os principais, tá? Então são divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, e por aí vai, tá, pessoal? É que são muitos mesmo, não dá para colocar todos, tá? Agora vem uma questão. Bom, se o advérbio ele é uma classe gramatical, por que então o adjunto adverbial é chamado desse nome? Ele é outra coisa? O que é? E essa é a questão, que muitos falam assim, mas o advérbio ele não tem nada a ver com a adjunta adverbial, é outra coisa. Não, é a mesma coisa, o advérbio e a adjunta adverbial. Ambos vão expressar circunstância. E aqui estão as circunstâncias, ó, circunstância de modo, circunstância de intensidade, circunstância de lugar, de tempo, negação, afirmação, dúvida. Então eles sempre estão ali para expressar a circunstância, seja o advérbio ou a adjunta adverbial. Ué, professor, mas então por que eles têm essa distinção nos nomes? Por que chama advérbio e adjunta adverbial? Simples, pelo seguinte, o advérbio é uma classe gramatical. E a classe gramatical, ela está dentro de uma área da gramática que nós chamamos de quê? De morfologia. A gramática, ela é basicamente dividida em 4. Ela é dividida em morfologia, sintaxe, semântica e oralidade. Então, quando nós falamos advérbio, ela vai se enquadrar em uma daquelas 10 classes gramaticais que são da área da morfologia, tá? Então ela vai se agrupar com as outras 10, com as outras 9, na verdade, concluindo as 10, e aí vai se juntar o verbo, que é uma classe gramatical, o substantivo, que é outra classe gramatical, o adjetivo, o artigo, a preposição, o pronome, e por aí vai, interjeição, e por aí vai. Então essas 10 classes gramaticais, elas vão compor a morfologia, que são as 10 classes, e uma delas é o advérbio. Só que aí o que acontece? Essa área da gramática, chamada de morfologia, vai denominar aquilo que expressa a circunstância, vai chamar de advérbio. Quando você sai da morfologia e vai para uma outra área da gramática, que nós chamamos de sintaxe, ele vai mudar o nome. Então, em vez de chamar de advérbio, dentro da sintaxe ele vai chamar de adjunta adverbial. Mas ele vai expressar a mesma coisa, tá? Ele vai expressar a circunstância, seja de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida e tantos outros que nós conhecemos. Então preste bem atenção. Se você está trabalhando dentro da morfologia, ele vai receber o nome de advérbio, vai compor uma daquelas 10 classes gramaticais. Se você está trabalhando dentro da sintaxe, então ele vai desempenhar uma função sintática. E a função sintática vai receber o nome de adjunta adverbial, que é o que eu vou te falar aqui agora, ó. E o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Por que acessório? Porque você sabe que tem o termos essenciais, que é o sujeito e predicado, que não podem faltar. Eles compõem essencialmente, eles não podem faltar porque são essências, né, dentro da oração. Mas nós temos o adjunto adverbial que às vezes ele pode não estar na oração. Ele não é tão essencial, ele é um acessório, conforme ele é chamado aqui. E aí, na sintaxe, ele vai ser chamado de adjunto adverbial, porque ele cumpre a função sintática na oração de
de uma circunstância, de expressar circunstância. E aí recebe o nome de adjunto adverbial. Beleza? Seria mais ou menos assim. Vou te dar fazer uma metáfora aqui para você entender. É como se uma pessoa, num certo lugar, ela é conhecida como Carla, suponha. E aí ela vai para um outro lugar, o pessoal já conhece ela como menina do pão. Vamos supor, ela vende pão, né? E aí o que acontece? A menina do pão e a Carla são a mesma pessoa. O que muda é como chamam ela. Em um lugar chamada de Carla e outro lugar chamada de menina do pão. Então o que acontece? Vai ter diferença? Vai ter diferença na forma como chama. Mas é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Então aqui é a mesma situação. Você tem a mesma função, eles exercem a mesma função, que é expressar circunstância, só que eles estão em áreas diferentes, tá? Então dentro da morfologia vai receber o nome de advérbio e dentro da sintaxe de adjunto adverbial. Mas você tem que lembrar o seguinte, olha o final. Ambos, quer dizer, os dois, expressam circunstância. É isso que você tem que lembrar. Toda vez que falar advérbio, adjunto adverbial, automaticamente você tem que ligar. Circunstância, tá? Por exemplo, onde você está agora? Ah, estou em casa. Isso é uma circunstância. De quê? De lugar. Que horas você está na sua casa? De manhã, de tarde, de noite. Isso é uma outra circunstância. De quê? De tempo. Você está fazendo de que forma a sua tarefa? Estou fazendo apressadamente. Então essa forma, esse modo também é uma circunstância, tá certo? E tem outras circunstâncias, por exemplo, negação, não, nem, afirmação, sim, né? Dúvida, que nós temos tantos outros. Mas eu quero que você lembre sempre que eles vão expressar circunstância, tá certo? Então olha aqui, ó, locução adverbial. Tá, vamos entrar nessa aqui e é necessário que você tenha uma ideia. Quando você tem uma palavra que exerce aquela função, então tranquilo. Então, por exemplo, você tem ali a palavra cedo. Eu acordei cedo. Então cedo é a circunstância, porque ela expressa o tempo em que se acordou. Então ela vai modificar o verbo acordou, e modificando o verbo acordou, ao mesmo tempo ela expressa a circunstância como acordou. E circunstância do quê? De tempo. Acordou em que tempo? Cedo. Só que você vai ver que é uma palavra só. Só que às vezes, na hora de você expressar a circunstância, uma palavra só não é suficiente. E aí você vai precisar de de duas ou mais palavras para expressar que é uma circunstância. Quando você fizer isso, ou dentro do texto estiver dessa forma, ele vai receber o nome de locução adverbial. Então a locução adverbial ainda é advérbio. Mas quando ele vem com esse nome aqui, ó, locução, ele está te indicando que ele tem duas ou mais palavras para expressar o que ele quer. Então olha só, são duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, exprimindo também uma circunstância de lugar, tempo, modo, causa. Então veja aqui, ó, na verdade, as mudanças começaram em 1984, tá? Então você vai ver que aqui tem duas palavras para expressar uma circunstância. Eu tenho na e eu tenho verdade. Só que você vai ver que os dois estão juntos para expressar a mesma coisa, que é expressar a circunstância. Quando você tem duas ou mais palavras, automaticamente você tem o quê? Uma locução. E se ele está expressando circunstância, ele é adverbial. Lembre-se que locuções, elas não se atêm apenas a uma classe. Você tem locuções verbais, quando você tem dois verbos unidos para fazer a mesma função, ou três, né? Você tem locuções adjetivas, quando você tem duas palavras se unindo para fazer a função de adjetivo, duas ou mais palavras. Então, toda vez que você tem duas ou mais palavras se unindo para exercer a mesma função, você tem uma locução. Então, nesse caso aqui, é isso que está acontecendo. Estão se unindo duas palavras ou mais para exercer a mesma função, que é mostrar circunstância. Então, aí você tem uma locução adverbial, mas ela é advérbio da mesma forma, ok? Classificação do advérbio. É aquilo que eu falei. Vamos lá? Classificação dos advérbios. De acordo com a circunstância que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser advérbio de modo. Então, você tem vários aqui que eu coloquei. Depois você dá um pause, tá? E dá uma olhada com mais calma, tá certo? Então, por exemplo, fui bem na prova. Bem, ele está expressando o quê? O modo como você foi na prova. Ou ali o sujeito, né? Como ele foi na prova.
Então esse bem está expressando o modo, tá? Estava andando depressa por causa da chuva. Então esse daqui, ó, é o modo como estava andando, tá? Então veja uma coisa, ó, veja que esse bem modifica o fui e o depressa modifica o andando. Você lembra que o advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E ao mesmo tempo, claro, ele vai expressar a circunstância. E é o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está expressando a circunstância em que ocorreu aquilo. Então a circunstância em que ele foi, é que ele foi bem, tá? E a circunstância que ele andou, é que ele andou depressa. Ele estava andando depressa, tá certo? O pessoal tem uma palavrinha aqui, está escrita errada, tá? Deu alguma falha aqui na hora de escrever, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos para a próxima. Classificação dos advérbios. Advérbio de intensidade. A intensidade é o volume com que alguma coisa acontece, tá? Então, por exemplo, ó, muito, demais, pouco, tão, e por aí vai, tá? Depois você dá um pause, dá uma lida com calma, tá? Então, por exemplo, ó, comeu demasiado naquele almoço. Então, esse aqui é o volume com que ele comeu. É a intensidade com que ele comeu. Então, ele comeu demasiado. E ela gosta bastante dele. Então, esse daqui, ó, está expressando a intensidade com que ela gosta. Veja que agora não é igual o modo. Que o modo é o jeito, é a forma. Esse aqui já não é mais isso. Agora ele está mostrando a intensidade. É o quanto, é o volume em que ocorre aquele verbo, tá? Ah, ele poderia ser, ele gosta pouco, professor. Isso, aí o volume seria para baixo. Mas como é bastante, ó, o volume vai para cima. Então a intensidade ela vai trabalhar com essa questão de volume, de intensidade mesmo, como o próprio nome diz, tá certo? O quão intenso é. E aí você tem o advérbio de lugar, que você vai ter predominantemente muitos, ali, aqui, acolá, cá, ali, mas só que é o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui alguns, mas são muitos outros, tá? São muitos outros. Então, por exemplo, se você fala na escola é uma locução, é uma locução adverbial de lugar. Se você fala em casa, é uma locução adverbial de lugar também. Então eu coloquei aqui algumas, mas elas são infinitas, tá? O cabelo cresceu em minha cabeça. Em minha cabeça é também o lugar onde o cabelo cresceu. Então veja que você vai ter infinitos advérbios de lugar, tá? Então eu só coloquei aqui alguns, mas não dá, tá, pessoal, para colocar todos, porque, né? E aqui, ó, pessoal, tem algumas palavrinhas que são estranhas, a primeira, algures, nenhures, alhures, procurem depois o significado. O vídeo aqui não dá, para senão vai estender demais. Minha casa é ali. Não tá vendo, ó? Tá indicando, ó, o lugar onde é a casa. Então, isso aqui é a circunstância de lugar em que ocorre o verbo é, tá? O livro está embaixo da mesa. Ó, o está é o verbo e ele está modificando o verbo está, indicando o lugar em que está. Então veja que a circunstância também aqui é de lugar, tá? Você tem o advérbio de tempo também, que são muitos. Hoje, já, afinal, logo, agora, e por aí vai, amanhã, né? E aqui, ó, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ó, estivemos é o verbo e ele vem para modificar o verbo estivemos e vai denominar o tempo, vai expressar a circunstância de tempo. Então, quando foi? Ontem. Então, isso aqui é a circunstância em que ocorreu a ação verbal estivemos. Sempre estamos juntos. Veja que ele modifica o estamos e coloca aqui o tempo. Ó, que tempo? Sempre, tá? E aí você vai ter sempre o nunca também, vai ter outros assim, tá? Que ele modifica o verbo e expressa uma circunstância também de tempo, tá bom? De negação são poucos, tá? Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Então, por exemplo, ó, jamais reatarei meu namoro com ele. Então veja que ele está negando que vai reatar o namoro. Então ele modifica o verbo reatar, tá? E cumpre aquela função que eu falei, que é modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio, e ao mesmo tempo expressar circunstância, ó. Não saiu de casa naquela tarde. Então está negando que saiu. Então veja que ele expressa a circunstância do verbo e ao mesmo tempo modifica o verbo, tá? Outro, advérbio de afirmação. Aqui tá um pouquinho mais, né? Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo e efetivamente. Guarda uma coisa na sua cabeça. Esses mente da vida, que ao final da palavra vem de mente, né? Duvidosamente, produtivamente, simplesmente no final é advérbio. Que vai mudar, às vezes,
É que alguns são de modo, outros são de afirmação, outros são de tempo, é só isso. Mas eles todos vão compor os advérbios, tá? Exemplo, certamente, veja que ele está afirmando, ó, passearemos nesse domingo. Então ele modifica o verbo passearemos, afirmando que sim, vai passear. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Então ele está afirmando que gostou, ó, ao mesmo tempo que modifica, ele expressa a circunstância de afirmação, tanto em um como o outro, ó, afirmando algo, tá? Então você está vendo em todos como eles expressam circunstâncias e ao mesmo tempo eles modificam o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Até aqui ele só modificou verbos, né? Mas tudo bem. Advérbio de dúvida, ó, possivelmente, tá? Então quer dizer, não está dando certeza. Provavelmente, acaso, porventura, e aí vai, né? O quiçá também, que é pouco às vezes usado, mas é importante saber a utilização, né? Provavelmente irei ao banco. Tem certeza? Não, é uma dúvida. Então veja só, que o verbo ir, ele é modificado na circunstância de dúvida pela palavra provavelmente. Então ele é uma circunstância de dúvida, tá? Outro, quiçá chova hoje. Então quer dizer que vai chover? Não, quiçá é aquela dúvida se realmente vai chover. Ela expressa essa dúvida. É como se fosse assim, tomara, né? Que chova, né? Mais ou menos assim. Mas ele não é um verbo, ele é um advérbio que ele está desejando algo, mas é uma dúvida se aquilo vai acontecer, tá? Então por isso ele também é advérbio, tá bom? Outro, flexão dos advérbios. Os advérbios são considerados palavras invariáveis, quer dizer, eles não mudam, tá? Por exemplo, nunca. Nunca é um advérbio. Você nunca vai ver ele se modificando masculino e feminino ou singular e plural. Isso que são chamados de variáveis. As variáveis é quando ele pode mudar de gênero, masculino e feminino, ou quando ele pode modificar em número, singular ou plural. Isso não acontece com os advérbios. Então você fala, por exemplo, cedo. Você não tem cedos ou seda. Não existe isso. Entendeu? O feminino de cedo, no caso. Então, eles são todos palavras invariáveis, assim como os verbos, tá? Eles são invariáveis na questão de masculino e feminino e na questão de número, tá? Pois não sofrem flexão de número, igual eu falei, ó, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Porém, são flexionados nos graus comparativo e superlativo. O que é isso? Grau comparativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Então veja, ou ele fica na mesma linha, igualdade, ou ele vai um pouquinho para baixo, né, inferioridade, ou sobe, superioridade. Igualdade, ó, formado por tão, mais um outro advérbio, e o quanto, tá? Expressando aqui o como. Por exemplo, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Veja que ele está comparando a altura do Joaquim com o Pedro. Mas é uma expressão de igualdade, de inferioridade ou superioridade. Bom, se ele é tão baixo quanto, veja que ele colocou aqui um advérbio, então eles têm a mesma altura, tá? Então aqui expressa a igualdade, tá? Então veja que ele expressa o como, claro. Joaquim é tão baixo quanto, né? Ou tão baixo como Pedro. Então tanto faz, eles estão fazendo uma comparação, mas nesse caso aqui de igualdade. Aqui vai comparar de novo, tá? Mas ele vai jogar agora na inferioridade, ó. Formado por, ó, a palavra menos, mais um advérbio, e também a palavra que, tá? Do que, e também expresso, pode ser usado também o do que. Por exemplo, Joana é menos alta que Silvia. Então veja que agora jogou a Joana em inferioridade com a altura da Silvia. Então isso você vai ter aqui um grau comparativo. Então esse daqui também você pode trabalhar com ele. Também é um advérbio. Só que nesse caso aqui, tá? É de inferioridade. Beleza? E você tem a de superioridade. E superioridade você vai ter dois tipos, ó. O analítico e o sintético. O analítico, ele é formado pela palavra mais, por um advérbio e mais a palavra que vai também, pode ser usado também o do que. Por exemplo, Ana é mais alta que Carolina. Veja que colocou a Ana em superioridade, de altura que Carolina. Então aí você tem um analítico, tá? Quando você tem a palavra mais, o advérbio e a palavra que. O sintético, ele é formado pela palavra melhor ou pior que, tá? Pelas palavras, né? Melhor que ou pior que, tá? Ou às vezes, até mesmo o do que. Em vez do que, o do que. Por exemplo, Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. Então você está vendo, colocou a Paula no nível de superioridade.
Só que ele é sintético porque ao invés de usar mais advérbio que, como é o analítico, ele vai usar o melhor que ou pior que, fazendo ali uma questão de superioridade para um lado ou para o outro. Então, nesse caso aqui é a Paula, mas poderia ser a Júlia, tá? Por exemplo, Paula tirou nota pior que Júlia, então aí a Júlia seria melhor, seria superior. Então é isso também uma questão de superioridade. Então o grau comparativo são esses três, tá, pessoal? Igualdade, inferioridade e superioridade. Mas nós também temos o superlativo. O superlativo, ele é mais resumido. Por quê? No grau superlativo, o advérbio pode ser analítico ou sintético. O que é o analítico? Quando é acompanhado de outro advérbio, por exemplo, Isabel fala muito baixo. Espera lá um pouquinho. Eu poderia falar que Isabel fala baixo. Ok, beleza, poderia estar aqui. Só que aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui um outro advérbio para acompanhá-lo. Tá? Então eu coloquei um muito para acompanhar o baixo. O que eu fiz aqui então? Eu fiz um analítico. Tá? Então eu uso duas palavras para expressar aquilo ali. Ah, professor, é uma locução adverbial. Não muito, porque esse daqui não depende desse. Eles apenas se uniram ali naquele momento, mas eles não dependem um do outro. Tá? É que na verdade eles usaram para expressar. Ela fala baixo, ok. Mas o quão baixo? Muito baixo. Então, aí ele tem a sua outra função. Ele não depende do baixo. Se ele saísse daqui, ó, ficaria tranquilo. Agora, quando você tira uma palavra e a outra perde o sentido, aí você tem uma locução adverbial. Não é o caso aqui, tá bom? Agora, o sintético, você não vai precisar de duas, não. Você vai precisar de uma só. Então, por exemplo, ó, quando é formado por sufixos, por exemplo, Isabel fala baixíssimo. Baixíssimo é muito baixo? Sim. Ah, professor, eu poderia falar muito baixo? Poderia. Você estaria usando analítico. Mas se eu quero falar baixíssimo, uma palavra, então você usou um sufixo. O que é o sufixo? É aquela partezinha que vem ao final do radical. Então você usou ao final daqui da palavra baixo. O que você fez? Você fez um grau superlativo sintético. Tá certo? Mas também expressa a circunstância com que ela fala. Tanto aqui quanto aqui. Beleza, pessoal? Bom, encerramos por aqui. Espero que possa ter ficado claro. Fique com Deus, até a próxima.